em algum momento da vida, eu comecei a cair a ficha de que para ser foda e para ser boa, não precisa parecer com homem. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui novamente para encher o saco de vocês. Eu, Kátia, Jaci, vamos falar hoje sobre os desafios da mulher no mundo dos negócios. Seja ela empreendedora, seja ela líder ou seja ela iniciando uma carreira. Algumas dicas por desafios que nós passamos para poder compartilhar com vocês. E aí, Jaciara, para você foi fácil a sua carreira, a vida toda como mulher? E que desafio você, enquanto mulher, precisou superar ou encarar? Acho que o desafio de ser mulher nesse país já é um desafio por si só, né? Por enormes questões que a gente sabe aí sociais, eu acho que empreender no mundo do trabalho, esses desafios não são diferentes, né? Chega perto do microfone, porra, Jaciara, senão depois ninguém vai te ouvir, caralho. Eu acho que o desafio, para mim pelo menos, o desafio no mundo, quando eu comecei a minha vida profissional, era entender que eu podia ser mulher, não necessariamente me masculinizando. Todas as minhas oportunidades, a minha trajetória em especial, foi uma trajetória muito em empresas masculinas. Então, empresa de combustível, área de transporte, única pessoa na época, única gestora mulher, que se qualquer coisinha faziam questão de tirar da sala, entender que não tinham que ter conversas perto da gente. Então, acho que desde sempre, acho que toda mulher tem o seu desafio. Eu acho que o desafio de entender que como é que você quer para sua vida, qual é a carreira que você vai trilhar e como você vai equacionar vida pessoal, vida do trabalho, sendo que no caso nosso nós já nascemos polvos, né? Polvas, sei lá como a gente fala hoje em dia, né? Porque mulher, se tem uma coisa que a gente tem é papel social em volta. Né? E isso por vezes é um grande desafio, né? Porque a gente vai crescendo e cada vez mais a gente vê em programas que a gente toca ou em outras mulheres que a gente acompanha, o quão desafiador é equacionar sem tantas culpas. Porque quando a gente já vira mãe, a gente já nasce com culpa, já nasce uma mulher com muitas mais culpas, né? Então, eu acho que equacionar eu tenho 3 vezes mais culpa que você, tá? Eu acho que o equacionar as culpas, as cobranças, as expectativas dos outros, e não se perder nessa essência, entender o que de fato faz sentido para você ser você mesma, que eu acho que é um desafio, a gente pode acabar por ver se perdendo, é também um dos desafios de uma vida de mulher no mundo do trabalho, né? Pensa, trabalhar, dar conta de filho, dar conta de marido, supermercado, porque ainda a gente tem, né, o acúmulo. E a gente trabalha aqui o dia inteiro, sai ainda, agora há pouco, precisei sair correndo para levar material na escola do filho. Faz reunião fazendo unha, pintando cabelo. Faz reunião pintando unha, tá ali cuidando de uma coisa, mas tá coordenando a casa. As pessoas às vezes chegam perto da gente e falam que cansa só de ver a gente, né? E não é diferente das demais mulheres que a gente conhece. Com certeza. E tem gente que às vezes não tem nem rede de apoio como a gente teve, né? Quando você falando, né, de que não pode ser mulher no mundo do trabalho sem se masculinizar, né? Diferente da sua história, comigo já foi o contrário. Eu vim de uma origem de 4 irmãos mais velhos, homens. Eu vim de uma família que tem um olhar mais machista, uma cultura mais de comando e controle. E eu me masculinizei, né? Porque eu entendia que para ser uma mulher foda tinha que parecer com um homem. E entrei trabalhando no mundo da tecnologia há quase 20, 30 anos atrás. Era um mundo ainda muito masculinizado. E aí você tem que ser muito melhor de todos para ganhar um destaque, muitas vezes, né? Eu acho que hoje isso já vem mudando, mas ainda... Ontem fiquei olhando a reportagem da Glória Maria e o quanto que aquela mulher e negra, na época dela, ela precisou ser muito melhor que outros homens ou que até outras mulheres brancas para conquistar o espaço dela. Então, ela fez uma história e deixou um legado para muita gente, uma referência. Eu acho que esses são os desafios da mulher. Eu, por diversas vezes, cuidava com o batom que eu usava, com o tipo de roupa que eu usava, porque eu não queria levar uma cantada. Porque se eu levasse uma cantada, eu ia mandar o cliente tomar no cu. Literalmente. E aí eu ia perder o cliente. Eu precisava vender, porque eu precisava da comissão. A vida inteira foi assim. Atendi pessoas físicas, vendendo plano de saúde, depois atendi corporativo, vendendo tecnologia, sistemas. E em algum momento da vida, eu comecei a cair a ficha de que para ser foda e
e para ser boa não precisa parecer com homem. Né? Eu acho que isso você vê, os filhos também vêm para nos ensinar, né? E a minha filha trouxe isso, porque quando eu e Jaciara recebíamos elogios, cara, vocês são foda, parecem homem, vocês falam como homem, decidem como homem, são raciocínio lógico e rápido como homem. E aquilo era um elogio, pelo menos eu achava aquilo um puta de um elogio. E quando minha filha falou assim, por que vocês têm que ser foda como homem? Não pode ser foda como mulheres que vocês são, não? E quantas outras tem assim? Por que precisa aparecer, né? E eu acho que a gente vem nessa luta de resgatar o nosso feminino, o nosso espaço, poder colocar uma bolsa de marca ou um batom mais vermelho e estar num ambiente corporativo de salto alto, de um vestido colado, porque não é isso que diz quem a gente é e o que a gente faz. Mas no mundo que a gente vive, a gente ainda tem uma realidade nesse planeta todo, e não diferente no nosso país e nem no nosso estado, de que muitas vezes você é tido pela forma como você veste, pelo jeito como você fala. Então, eu acho que a gente ainda tem, enquanto batalhas, enquanto desafios do ser mulher, muitos desafios que talvez nem sejam os que a gente vai conseguir ver serem vencidos na nossa geração. Eu acho que tem coisas que ainda ficarão resquícios, e é muito doido porque ao mesmo tempo somos nós que por vezes criamos os meninos que hoje ainda acreditam que meninas têm que fazer mais coisas do que eles, que a divisão de tarefa não deve ser igualitária. A gente ainda é hoje mãe de meninos e meninas que a gente vê no país que tem ainda diferenças de tudo. É verdade. E aí a gente quer um mundo que mude, mas sendo que a maioria de nós é quem mais imputa, porque a gente sabe que filha da mulher, né, por mais que a gente saiba que a gente nunca faz sozinho, ainda não descobrir essa forma, mas a gente acaba cuidando muito sozinhas. Eu não, hein? A gente sabe, um pai que foi... Você teve um marido que eu falo que assim, seu marido é fora da curva, e é doido que a gente também elogia e fala assim, é fora da curva, porque num país que o que é obrigação e deveria ser papel, a gente hoje tem que elogiar. Acho que é favor e não porque a gente tem que elogiar porque ele é diferente e que na verdade não deveria. E muitas vezes criticado por outros homens, né? Sim. Porque, sua mulher manda em você, não sei o quê. E aí ele brinca, não tem problema, se eu for bem mandado, eu sou muito bem obediente. Eu não tive esse prazer, eu sou mãe em tempo integral, desde que nasceu, acordava, estudava, ficava de madrugada, no dia seguinte tinha que trabalhar, e não contei muito, graças a Deus, com a minha rede de apoio, que era minha família, minha mãe, você, Fábio, porque você sempre me emprestou o seu marido. Né? Só para cuidar do filho, tá? Ele sempre pensou e reclamou que as partes boas do segunda mulher ele nunca teve. Mas de levar filho buscar na escola, levar em médico, ajudar muito. E faz muita diferença. Mas a gente ainda tem um país que, hoje no nosso país, se a gente for pensar, a maior parte das famílias são chefiadas, são lideradas por mulheres. E em condições cada vez mais desafiadoras, porque a gente ainda tem um mundo a batalhar por posições que, quando são substituídas, mulheres ganham menos. E não é balela, não é história para boi dormir. A gente está dentro das empresas, a gente vê que é uma realidade. Às vezes o mesmo cargo, a mesma competência, a mesma responsabilidade e a mulher ganhando menos, né? A gente ainda vê, infelizmente, empresas que buscam e priorizam vagas que não sejam de mulheres, porque a mulher vai engravidar e eu já pensei, eu falei, gente, o que seria dessa humanidade se um dia a gente não engravidar, né? Vai parar essa porra toda, esse caminhão todinho para daqui a uns anos, porque é da onde vem a humanidade. Então a gente ainda tem, eu acho que ainda tem muitos desafios a serem rompidos, e eu queria muito que fosse na nossa geração, mas eu nem sei se será. Eu acho que tem uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Que filhos nós estamos deixando, né? Seja homens ou mulheres, que cultura é essa que a gente está plantando? Porque a gente quer espaço, a gente quer ter o nosso direito profissional na sociedade, mas e quando a gente olha para dentro de casa, nós estamos também educando nossos filhos para respeitar essas diferenças? E a equidade ainda é, por vezes, um discurso, né? Equidade, diversidade, né? Inclusão, a gente ainda vê muitas mulheres que a própria mulher critica, como você já comentou outras vezes, né? Critica, questiona. Se uma no dia não está bem, é uma das primeiras a não ter solidariedade, de entender que às vezes ela está passando por dificuldades, como qualquer pessoa, porque homem também tem TPM, tem as andropaus, meu filho mais novo fala assim, por que a gente também não pode ter as nossas TPMs, nossas crises de humor? Então assim, a gente ainda tem muito, eu acho que ainda tem uma crença, uma carga muito alta, e isso quando a gente transpõe para o mundo do trabalho, a gente ainda vê mulheres, a gente vê cada vez mais as empresas trabalhando cotas de diversidade,
sendo que como se isso resolvesse umas questões que são dentro de casa, né? Então, às vezes a gente tem empresas que têm índices para colocar muitas mulheres, mas pela mesma porta que entram muitas, saem outras, porque dentro da empresa, por vezes, não se tem a clareza do que é lidar com o diverso, né? Se constrói políticas para trazer, mas ainda se tem empresas que não respeitam minimamente direitos básicos, seja de mulher, seja de homem. E no caso da gente que tem uma sobrecarga de cuidar de filho, de cuidar de uma série de questões, porque ninguém, quando vê uma criança fazendo uma coisa errada, chama assim, cadê o pai dessa criança, gente? As pessoas, cadê a mãe desse menino, gente? Esse menino não tem mãe. Esse menino tem mãe, não? Então, assim, é muito doido. A gente ainda vive jargões que é uma coisa muito doida nesse mundo. Não, e a gente olha, quando a gente olha para isso, né? Quando a empresa fala, a gente quer abrir oportunidades para as mulheres, mas tem políticas e condições, porque uma mulher que consegue ser forte, conduzir o que precisar conduzir, ela também precisa correr e assistir uma apresentação do filho na escola, às vezes levar o filho no médico, e a empresa tem espaço para isso? A empresa negocia essas condições para uma mulher que é mãe, que tem família, que precisa administrar isso, e quando isso está bem administrado, ela consegue se entregar ainda mais, né? Não, mas e se for pensar, o filho é feito de dois, mas normalmente quem sai para levar os filhos, por vezes, é a mulher, porque o cara quer manter o lugar dele na empresa, de não dizer que está saindo para levar um filho no médico, porque a gente também tem um mundo onde um cara, quando fala isso, cadê sua mulher? Sua mulher não vai levar seu filho? Não, porque não tem mulher não para levar? Então, acho que a gente ainda tem muitos desafios que, se não forem questionados o tempo todo por nós mesmos, a gente só vai replicando, entendeu? E eu acho que e isso é triste quando a gente pensa no nível de sobrecarga que, por vezes, as mulheres têm no mercado de trabalho, quando a gente vê o aumento absurdo do índice de adoecimento e de depressão e de sobrecarga mental, porque tem uma hora que o corpo e a mente cansam, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com umas amigas e todo mundo exausta. Eu mesma, há tempos atrás, eu falava assim, gente, como é cansativo ter todos esses papéis, né? Porque todo mundo quer atenção, então tem o filho que quer atenção, tem o marido, o namorado, o parceiro que quer atenção, tem o trabalho que quer atenção, você tem que ser filha, você tem que ser irmã, você tem que ser prima, você tem que ser amiga, e por vezes o único horário que você não lembra nessa roda toda é de fazer assim, cara, e o tempo para você mesma? Não, e você é muito mais resolvida do que eu, Jussara, porque eu tenho mania de me culpar. Quando eu tô com filho, eu tô com culpa porque eu não tô com os meus pais, que ainda estão distantes. Quando eu tô com meus pais, eu tô com culpa porque eu não dei atenção pro filho ou pro marido, ou tô deixando alguma coisa na empresa meio parado, que devia estar rodando. Então, o tempo todo a gente está sempre se culpando, e é um peso, né? Você vai para uma sessão de massagem, a Alba, nossa querida massagista, fala assim, que mundo é esse que você está carregando nas costas, né? E tipo assim, e a gente meio que entende que tem que ser Mulher Maravilha. Então você chega em casa à noite, independente se você tem empregado ou não, você vai olhar, vai adiantar uma roupa, vai bater uma roupa, bota a máquina para lavar, faz uma comida, bota filho para dormir, ou prepara o lanchinho dele do dia seguinte. A gente nem percebe que a gente está no 220 o tempo todo. E chega uma hora, pelo menos isso aconteceu comigo, que assim, hoje eu tenho um tempo livre, por algum motivo. Eu não sei o que fazer com ele. Eu me lembro a primeira vez que o João foi para a casa do pai dele, após a separação, que eu tive uma semana sem João. Eu parecia que esse cachorro que caiu do caminhão. Eu falei assim, tá, eu tenho uma semana livre. E aí, o que eu vou fazer? Vou botar um monte de trabalho. Não, mas eu posso sair. Tá, mas e aí? Aí naquela semana eu não saí, eu não fiz nada. E aí eu falei assim, passou a semana. Eu não sabia lidar com o tempo livre para mim. Porque quando não é livre para trabalhar, ou é livre para fazer alguma coisa, mas livre para mim. Sem ter que cuidar de filho, sem ter que fazer nada no sentido. Né? Para mim, de verdade, o tempo. Porque a gente se acostuma até a tomar banho, né, gente, com filho. Eu falo que quem é mãe, depois que é mãe, não vai no vaso, nem sozinho vai, né? Porque parece, eu não sei como é que é o filho de vocês, de quem ouve. Mas o meu e as minhas amigas que eu escuto, parece que eles têm atração. Quando você vai pro banheiro, mãe, aí senta. E quantas de nós não sentou no vaso e fica com o filho falando? Ou no chuveiro tomando banho e fica lá. Uma vez eu me lembro de estar exausta e João querendo brincar e eu precisando dar atenção. E eu falei assim, meu filho, vamos brincar? Vamos. Então tá, mamãe é o morto. Eu deitei no chão. Eu lembro que era pra João brincar de morto, tipo de guerra. Eu falei, não, mamãe já é o morto. E eu quase que capotei de sono, e ele querendo brincar. E aí eu falava assim, meu Deus, eu preciso dar atenção, esse filho vai crescer. E hoje eu ainda me pego, às vezes, falando assim, meu Deus, meu filho hoje tem 15 anos, eu não vi meu filho andar,
porque eu estava trabalhando. Eu vi meu filho falando algumas coisas, porque a pessoa que estava cuidando dele teve o despertar de gravar na época para me dar a chance de ouvir. E você morreu de inveja dela, né? E eu morri de inveja dela, porque ela estava perto, tendo condições de ver aquilo que era para eu estar vendo, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, porque eu precisava me manter, eu tinha um futuro que eu queria para o meu filho, eu queria liberdade para algumas coisas que somente com trabalho eu ia conseguir. Do mesmo jeito que recentemente eu me vi pensando, eu falei, pô, minha mãe está fazendo 2 anos, vai fazer 2 anos que faleceu. Esses dias eu me peguei, eu falei, cara, quanto tempo eu poderia ter destinado a dar mais atenção? E às vezes... E olha que você foi uma filha atenciosa, hein? E cara, mas a doença, aquela coisa toda, e por vezes também, quantas pessoas também não vivem aquela coisa de ter muitos filhos, que eu falo que não ter muitos filhos não significa que você vai ser cuidado por todos, porque nem sempre as divisões dos papéis na hora de cuidado de quem cuidou da gente também é tão igualitário. E aí por vezes você fala assim, cara, você está cuidando tanto de alguém que no passado te cuidou, mas no mundo de hoje você tem trabalho, você tem filho, você tem família, você tem problema, você tem às vezes 200, 300 vidas embaixo da responsabilidade do que a gente comanda, e nem sempre deu para ter a paciência, o cuidado, e às vezes eu falava assim, quando eu ligava... Então assim, eu também venho pensando muito nisso, eu falei assim, gente, às vezes a gente foi cuidado, mas tem uma hora da vida que a gente cuida, mas é um tempo em que a gente vai cuidar do outro, sendo que a gente também tem muita coisa para cuidar. E se a gente não conseguir levantar a mão e falar assim, cara, eu não dou conta mais... Preciso de ajuda, as coisas vão, e a gente vai adoecendo, né? E aí, eu acho que independente de você ser mulher que é empreendedora ou líder ou trabalha, independente do trabalho, eu acho que uma coisa que a gente precisa mapear é uma rede de apoio. Porque eu acho que ninguém consegue alcançar alguns objetivos e crescimentos sem uma rede de apoio. E a rede de apoio, às vezes, a gente está falando da manicure, da cabeleireira, da babá que cuida do nosso filho, ou da vizinha, porque a gente divide com o vizinho, às vezes um vizinho cuida do outro filho, um dia uma sai, um outro dia sai, a família, a mãe, marido, tudo isso é uma rede de apoio. E a gente precisa fortalecer nela e fazer combinados, porque é através disso que a gente conseguir alguns objetivos. Porque a gente também, diante disso tudo, a gente precisa dormir, mesmo quando o cérebro não desliga. E às vezes a rede de apoio é para te deixar dormir. Eu já tive fases onde a minha rede de apoio era para me dar a chance de passar uma noite e dormir uma noite inteira. Porque eram noites e noites e noites em claro, então às vezes o apoio e o carinho que às vezes alguém pode dar para outro é deixar a mamãe dormir. Porque é uma das coisas que a gente perde quando a gente vira mãe, né? A gente não come mais a comida quente, a gente nunca mais toma um banho. A gente come até a sobra da comida? A gente come a sobra, come quando dá, a gente vai trabalhar após o horário que o filho dorme, ou estudar após o horário que o filho dorme. Então, e para quem não tem filho, mas cuida de alguém, a responsabilidade de cuidar do outro, do maternar no sentido mais amplo da palavra, a gente acaba esquecendo da gente. Sempre, né? E é um desafio, porque ninguém mais vai fazer por nós. E esse talvez seja um dos desafios, porque na liderança a gente muitas vezes traz para o nosso papel de líder querer cuidar da equipe, cuidando como se fosse filhos da gente. Muitas vezes a gente carrega uma forma de conduzir, seja na comunicação, seja nos combinados, seja nos feedbacks. Eu que sou mais emotiva, quantas vezes eu tive dificuldade para mandar alguém embora ou para dar um feedback mais duro, e é muito engraçado que eu sou extremamente objetiva e direta, mas na hora que eu vou falar alguma coisa que eu sei que vai doer no outro, aí eu tenho que beber. Inclusive, gente, ó, tintim já. Eu vinha de verdade, tá? A gente usa vinho para pensar, criar, decidir, e no dia seguinte a gente dá uma corrigidinha com café. Até porque a gente gosta muito de uma boate, de um lugar para beber. E aí acho que trazer um pouquinho disso, né, Jaciara? E isso também foi uma coisa que as pessoas achavam estranho, né? Como assim? Vocês saem, vocês vão pra boate, vocês bebem, no dia seguinte vocês estão inteira trabalhando. É porque a gente decidiu que, com todos esses papéis, por que não deixar isso prazeroso, deixar isso leve? E o leve é poder se divertir na jornada. Né? Tem estresse, tem desafios, tem medo, tem frio na barriga? Tem choro? Tem choro. Agora mesmo, pouco antes de começar esse podcast, gente, que frio na barriga. Será que a gente vai falar direito? Vai falar besteira aqui? Alguém não vai gostar? Mas já fizemos combinados antes, lá no primeiro episódio. E eu acho que é legal compartilhar um pouco aqui, independente do papel de novo, né? Empreendedora, líder, mas o que a gente pode fazer no dia a dia que a gente fez que deixou um pouco mais leve? E que a gente olha, pelo menos eu, não me arrependo de nada.
do que eu fiz ou deixei de fazer. Até porque quando eu faço besteira, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas. Eu já me arrependo de um monte de coisa que eu não fiz. Um monte de vá se fuder que eu devia ter feito, que eu não mandei se fuder. Já devia ter feito muita coisa que eu não fiz. Mas depois que eu aprendi também, agora tô olhando pra frente. Mas eu ainda tenho coisas que se eu pudesse. Mas tem aquela coisa do filme que a gente assistiu. Quando eu olho, eu tenho um lado do arrependimento, mas eu não sei se eu voltaria atrás, porque isso fez parte, teria sido diferente. Isso fez parte da história de quem a gente é hoje, né? É a vida na real. Eu acho que se você tem o seu negócio, a sua equipe, você pode fazer combinados e ser quem você poder dizer o que você pensa, com um combinado, claro, que a intenção não é ofender, sim, mas é poder ser livre, não ter que pisar em ovos. Eu acho que você já está na primeira libertação do seu papel enquanto mulher. Eu acho que até os homens, como líderes também, executivos, colegas de trabalho, acho que combinado nunca sai caro, né? Não, e eu acho que se a gente pudesse hoje, cada um se comprometesse a tentar tornar a vida do próximo, a sua e a do próximo, um pouco mais leve, sabe aquela coisa do, se você não pode ajudar, também não perturba, ajudaria muito. E a gente tem nas empresas ainda um desafio das pessoas entenderem, olharem por trás do papel do empregado e entender quem é aquele ser humano, que é uma balela achar que a gente vai conseguir botar lá na porta a nossa vida e esquecer que durante as 8 horas de trabalho você não tem marido, filho, um filho quando está doente, esquece. É uma realidade. Então, assim, eu acho que ainda é um convite. O que as empresas e as pessoas e o quanto que a gente pode ser um grande apoiador do outro, seja homem ou seja mulher, porque eu acho que a questão não é levantar bandeira. Tem muita gente nesta vida que precisa de apoio, né? Quantas pessoas pós-pandemia, a pandemia botou a gente de frente com a coisa, você vai se fuder, você vai todo mundo morrer nessa merda. E aí, eu lembro, gente, que eu tinha um monte de vinho, eu tomei tudo, porque eu falei, se eu morrer, pelo menos eu bebi todos os vinhos. Foi literalmente... Todos os dias, de segunda a segunda. Quase virei alcoólatra. Literalmente. Então, assim, cara, a gente não tem mais nada. Acho que a gente já foi sabatinada. A gente tem uma história para contar dessa geração e isso não vai ter feito nada de bom pra gente. Então, acho que tem aí. E dentro da organização, ainda a gente precisa ter como foco o não adoecimento. Como é que a gente não adoece as pessoas? Como é que a gente pode tornar mais leve? Porque cada um que tá ali, ninguém sabe a história do... E aí eu acho que a gente passou por alguns desafios e, de novo, né, cada empreendimento, cada negócio tem uma linha de condução. E o nosso negócio é o mundo business, né? É negócio. É com executivos, com altos executivos, executivas. E a gente, quando começou, a gente brincou muito. Tem lugar que nós não conseguimos ir. Tem lugar que nós não podemos ir. Muitos negócios podem se concretizar ou abrir oportunidades no relacionamento. E o nosso relacionamento é um relacionamento que a gente faz com muita facilidade, mas com muito cuidado. Por quê? Principalmente quando a gente começou. Agora a gente já está ficando mais velha, então a gente já não gera tantos ciúmes nos outros. Mas como que uma mulher de 30 e poucos anos, jovem ainda, chama um cliente para fazer um passeio de lancha? Como é que você vai jantar? Ou para uma boate. Jantar, dependendo, até vai, mas para ir para uma boate, para fazer um passeio de lancha. Você não pode fazer um convite desse, né? Enquanto mulher. Por que não pode fazer? E não quantas oportunidades a gente já perdeu, né? Quantas oportunidades de negócio perdemos por isso? Mas não é porque não pode, é porque não é conveniente eu gerar um estresse para aquele meu cliente, que ele pode gerar um problema com a mulher dele em casa. Então, tem cuidado. Nós precisamos ter o bom senso do que conduzir, como conduzir, quem convidar, para o que convidar. E homem não tem nada disso, né, gente? É muito mais dá fácil, trabalho, né? Por isso que você fala que você quer vir na próxima encarnação, mulher, eu já fiz esse pedido várias vezes. Na próxima encarnação, se houver, não sei se tem não, mas se tiver, eu quero ser homem. Não vou contar ainda o porquê, porque pode assustar todo mundo, ninguém nunca mais vai querer ouvir a gente. Mas, assim, eu tenho vontade, bicho, que eu falo assim, não estou dizendo que a vida é totalmente diferente, mas, cara, a leveza e a cobrança na vida de um homem é completamente diferente do que a gente vive. Eu não, eu quero ser mulher de novo. Na verdade, se eu vai vir mais mulherzinha? Eu queria vir na mesma vida, com a mesma família, com os mesmos filhos, com o meu marido. Mas você enjoa de um monte de coisa, né? Enjoa, eu brinco, mas assim, vai. Eu acho que a minha vai encerrar aqui, não vai ter outra não. Acho que eu já estou sendo um espírito evoluído. Acho que o vinho já está fazendo efeito, daqui a pouco a gente está acabando com os filtros. E aí eu acho que quando você está conduzindo os negócios, independente, né, de ser homem ou de ser mulher, a gente trouxe aqui algumas realidades que a gente viveu, mas se você conduzir com ética, com papo reto e sabendo muito do que você dá conta, e seja você na sua casa fazendo um bolinho para vender, salgadinho,
doce, empreendendo em qualquer negócio, vendendo para o B2C, que é para pessoa, de pessoa para pessoa, ou no B2B, que são negócios para as empresas, mas que as relações são de pessoas para as pessoas, você sabendo muito bem o que você quer, como você quer e o que você faz, você conduz de forma ética sempre, tendo cuidado com as propostas indecentes, porque nós também passamos por propostas indecentes, e não se encantando, porque quando o negócio começa a crescer e toma uma proporção, você também começa a receber muitas ofertas. E se você não tiver o seu valor que você quer enquanto pessoa e como consequência, enquanto o seu negócio, você se perde e pode ser um caminho sem volta, né, Jaciara? Jaciara não, vender alma pro diabo não, né, gente? Vamos cuidar disso. Dormir tranquilo, né? Lembra quando a gente já perdeu muito dinheiro. Eu lembro quando a gente já ganhou licitação e teve que ceder. A gente já abriu mão de proposta porque não queria negros. E aí a sócia da empresa é negra. A gente já teve. Eu tive um cliente que a gente ganhou uma licitação pública e o administrador virou e falou que 30% tinha que ir para ele. E a gente não aceitava. A gente abriu mão do pregão, da licitação, alguns milhões de reais. A gente teve um cliente que quando eu fui lá alinhar, entender a demanda dele, eu voltei educadamente, eu voltei uma proposta 3 vezes mais cara, e é claro que ele não fechou, e eu disse para a Jaciara e para o Igor, que é o nosso líder de DP, falei assim, olha, não vou fechar lá, porque ele não gosta nem de negro e nem de gay, né, de homossexual. E aí eu falei assim, não faz sentido. Então a gente toma esse cuidado, porque a nossa equipe é uma equipe diversa, então não vamos colocar uma equipe para entrar numa relação de sofrimento. O dinheiro não entrou naquela hora, ficou na mesa, mas outras coisas chegariam. Eu acho que quando a gente está muito bem claro, a gente não sofre, até mesmo com a escolha de não fechar o negócio, de não vender, de não ir para aquela relação, porque nem tudo é o dinheiro que decide por nós. E é o que a gente gosta de dinheiro, hein? Eu ouvi do avô do meu marido uma vez que ele falou assim, ele já não é mais vivo, mas ele falou assim, você tem 2 opções na sua vida, colocar o dinheiro para trabalhar para você ou você trabalhar para ele. E aquilo dirigiu a minha vida assim. Toda hora eu olho assim, eu estou trabalhando para o dinheiro ou o dinheiro que vai trabalhar para a gente? Eu acho que quando você decide, você fica livre de... Já tem muita culpa, gente. Já a culpa de ser mãe e muito de trauma que a gente cria nos filhos, já é muita culpa. Agora ter culpa ainda de negócio mal feito ou feito errado. Como a gente veio de família humilde, a única coisa que a gente tem é o nome. Não podemos sujar. É a única coisa que a gente já teve, já pensou? E é isso, eu acho que a ideia hoje era bater um papo um pouquinho sobre o desafio da mulher. E você, mulher que nos ouve, quer mandar pra gente os seus desafios, que a gente compartilhe aqui, que a gente traga, compartilhe também, vê se a gente já viveu. Traz alguém pra cá, que a gente traz alguém pra conversar sobre o assunto. Esse conteúdo a gente quer trabalhar de 4 mãos, a gente quer poder levar pro público as dores, os dissabores, as conquistas de outras mulheres, de outros homens, de outros executivos. Então aqui nós teremos nos próximos episódios convidados, homens, mulheres, histórias que a gente possa compartilhar. Não só empresas que relacionam com a gente como cliente, mas empresas que estão por aí, que a gente admira e que a gente quer trazer para compartilhar e misturar essas histórias, as nossas com as de outros. Então, amanhã pode ser você aqui com a gente. Até mais. Obrigada. Na real. Na real.